Em alguns países, como os Estados Unidos, é muito comum o uso das habilidades paranormais com o intuito de localizar pessoas desaparecidas. A capacidade que alguns psíquicos possuem de se conectar com a energia de uma pessoa pode ajudá-los a identificar sinais que revelem por onde ela pode ter passado ou sido levada. A energia do medo também pode impregnar locais e objetos, sendo muito comum em cativeiros ou lugares onde as pessoas possam ter ficado presas ou perdidas em meio a algum perigo. No episódio de hoje, os nossos paranormais precisarão identificar onde está a pessoa que sofre de claustrofobia. Hoje eu estou na Garagem 55, na região da Moca, aqui em São Paulo. Um espaço de lazer dedicado a toda a família que nos recebeu gentilmente para a realização desse desafio. Eu vou conversar com o Wilson Camargo, que é o administrador do local. Wilson, vai, Eduardo, como tudo vai? Bem contigo? Tudo bem, e você? Muito obrigado por nos receber. Seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a garagem, que é um local que tem muita opção de lazer, né? Desde exposição de carros e motos icônicas, né? A restaurantes. Isso, é um espaço de entretenimento, gastronomia e exposição. Então nós temos uma exposição de carros fixos, né? Que são carros exóticos, bicicletas, motos, museu de bicicletas, de motos também, e um complexo gastronômico gigante, né? Nós temos bar, restaurante, lanchonete, entretenimento para as crianças e para os adolescentes, que seria o parque que nós temos boliche também, né? Que legal. É uma casa aí já com um entretenimento bem em exposição, um complexo bem bacana aqui para a família. Inclusive uma opção também para as pessoas comemorarem aniversário, sim, né? Sim. Aqui o Garagem ele é isso, né? O nosso público ele é focado realmente, né? Nós conseguimos conquistar um público que é a família, né? E esse pessoal, essas pessoas, elas têm alguma data a comemorar aqui, né? Então eles vêm aqui no bar, no restaurante, no próprio boliche lá, e eles comemoram um aniversário, uma data especial, né? Agora, todo final de semana. Wilson, e esses carros aqui, né? Porque são carros muito legais, né? Sim. Icônicos praticamente. São carros clássicos, né? Que isso daqui, no caso, é de um parceiro comercial nosso, né? E nós temos alguns carros também nesse sentido. É a exposição fixa que nós temos, e aqui a gente tem uma linha do tempo, né? Carros de vários anos, né? Da década de 50, 60, 70. E aí, no portal aqui, quando o público entra no complexo, né? Nós temos um complexo aqui de 15 mil metros. E esses carros, eles contam um pouquinho da história do que é o segmento automotivo, né? Essa linha de veículos aqui, né? E nós temos os nossos carros exóticos também, carros diferentões, né? Aqui também, olha, para você ver, esses carros são protótipos, né, de Fórmula 1, e são muitos carros, motos e bicicletas que nós temos no espaço, o público interage também, entendeu? Para poder fazer uma selfie, ter uma recordação, né? O espaço é totalmente instagramável, né? Sim, muito totalmente legal instagramável. fazer conteúdo, sim, conteúdos, isso é o que mais a gente faz aqui também, né? O pessoal procura bastante a gente aqui para eventos corporativos também, né? Devido à casa ser temática e várias opções, né? Então o pessoal procura bastante também, as empresas e a família. Todo final de semana a gente tem algum tipo de comemoração aqui, como eu havia dito, né? Que legal. Agora, pessoal, esses carros, inclusive, alguns deles serão utilizados, né, no nosso desafio. Eu quero agradecer muito a Garagem 55. Muito obrigado por nos receber. Venha quando quiser. Muito obrigado. São sempre bem-vindos. Chegou o momento, gente. Bora para o nosso desafio de hoje. Mistérios paranormais.
Antes de iniciarmos, eu vou conversar com ela, que é a minha cúmplice nos desafios de mistérios paranormais e também analista de tudo aquilo que a gente traz para os nossos psíquicos. Selena F., como vai? Bom, tudo na paz? Tudo na paz. Preparada para mais uma? Super. E aqui o que a gente tem é que assim, se eles forem usar os oráculos, o que eu aconselharia? Que eles fossem por cor, tamanho, eles fossem conseguindo identificar não a energia de quem está ali, mas a energia do medo, ela é muito, se você chegar perto no campo vibracional, se você chegar, você já consegue sentir. Então eu acho que eles deveriam fazer as duas coisas. Ou seja, para tirar a dúvida, os oráculos. Os oráculos. Mas primeiro tenta sentir a energia do medo, né? E da nos fobia. Oráculos não se prender apenas no significado das cartas, mas também nas cores. Cores e símbolos. tamanho. Então, por exemplo, para identificar, tem que ser uma energia na carta de que a pessoa está fechada, enclausurada. E aí um carro menor faz com que ela sinta-se pior ali dentro. E o que acontece? Se a gente olha um enforcado, por exemplo, no oráculo, para aquele carro, a gente sabe que é um carro pequeno, então ela está ali pior. Como é que a gente pode colocar? Pior localizada? Pior... Confinada, né? Confinada, isso. Pode ser legal e ao mesmo tempo confundir um pouco, porque são carros muito diferentes, eles têm a energia do dono, é muita coisa. Então você deu exemplo de carta que de repente pode trazer no tarô, né? Alguma sinalização de que a pessoa está confinada. E o que você acha que pode atrapalhar os nossos paranormais hoje, o desempenho deles? É pressupor. Então assim, de repente eles sentem a história daquele carro, eles olham, sentem uma coisa e aí pensam assim, não, é muito pequeno, talvez ela não esteja dentro desse. Não pode pressupor, porque eu acho que a grande surpresa vem de você desvendar através dos oráculos e através da espiritualidade. O pressupor pode fazer você ter medo da sua interpretação. Também eles podem acabar escolhendo um carro que tem um porta-malas maior, Exato. Julgando que a pessoa está ali, quando não necessariamente. Quando não. Então, assim, pressupor, nesse caso, ficar com medo e pensar que tem que ser óbvio, eu acho que pode atrapalhar um pouquinho. Eu estava pensando, uma coisa que eu acho que pode atrapalhar também é eles serem influenciados uns pelos outros, né? Porque todos estarão fazendo a prova ao mesmo tempo, gente. E aí, de repente, você está na dúvida entre um e outro, mas está inclinado para um. Só que você vê o seu oponente indo para o outro, que você, de repente, desconfia também. Pode. E às vezes você se deixa influenciar, né? Pode. Precisa de muita concentração nesse caso, né? A concentração é você fechar, esquecer tudo que tem em volta, o que é bastante difícil quando é uma prova coletiva. Isso aí pode também atrapalhar um pouquinho. Eu acho que o grau de dificuldade ele aumenta, pessoas fazendo juntas a prova, né? Porque ao invés de você se concentrar no seu, como você disse, você pode acabar se deixando influenciar pelo outro. E a variedade, né? A variedade é muito grande, as cores, é tudo muito diferente. Aqui, né? Se eles forem, por exemplo, identificar por cor, por tamanho, eles também têm que ser muito específicos ali para trazer informação. Eu tô animada. Então o ideal é que eles se concentrem mesmo, né? Cada um ali no seu espaço, né? Busque sinais nos seus oráculos, nas cartas e tome muito cuidado para não pressupor coisas. Isso, não pode. Bom, chegou o momento. Vamos ver como eles vão se sair, se eles vão desvendar esse mistério. Eu estou aqui com a Juliana Gonzaga, que não se sente nem um pouco à vontade de ficar em lugar escuro e muito menos apertado. É isso, Juliana? É isso mesmo, Edu. Desde criança eu tenho muito medo de escuro. Então hoje aqui vai ser um desafio para mim fazer o teste de como agora na vida adulta isso vai ser. É um detalhe que ela foi convencida então pela nossa produção, né, a confrontar esse medo. E como que você acha que você vai se sentir dentro do porta-malas do carro? Até hoje, quando eu entro num lugar muito fechado e escuro, eu sinto uma agonia, uma ansiedade, então vai ser desconfortável. Ou seja, possivelmente você vai emitir uma energia ali de alguém que está agoniada, incomodada, não vendo a hora disso acabar. Sim, com certeza. Para ajudar os nossos psíquicos, ela trouxe alguns objetos que possuem a energia dela e que serão entregues a eles no momento do desafio, porque assim eles já podem ir se conectando psiquicamente a Juliana para buscar a energia dela no veículo. Quais são os objetos? Trouxe uma foto minha.
Então temos uma foto dela para eles saberem de quem que se trata, né, a pessoa. Que Meu mais? anel, que eu tô sempre usando. Então já vou pedir para ficar com ele. E o meu óculos, acho que Perfeito. Você usa diariamente. todos os dias. Então sua energia está aqui. Você está pronta? Tem que estar, né? Então chegou o momento. Bora lá. Mistérios paranormais. Bem-vindos a mais um episódio de Mistérios Paranormais que vai testar as habilidades psíquicas de vocês. Podem retirar as vendas. Surpresos? Como vocês podem ver, né, estamos num local onde a gente tem alguns veículos icônicos que estão em exposição. A ideia aqui não é falar sobre a energia dos veículos.
mas é localizar onde está uma pessoa que não se sente nem um pouco à vontade de ficar confinada, tampouco em lugar escuro e apertado. Ela está em um desses porta-malas, emitindo a energia da agonia, do pânico, do incômodo. E vocês vão poder buscar essa energia utilizando de todas as ferramentas que vocês utilizam no dia a dia, como mesa, radiônica, oráculo, pêndulo, ou simplesmente a sensibilidade de vocês, os poderes psíquicos. Além disso, para facilitar, eu vou passar também alguns objetos e até uma foto da pessoa. Os objetos ela utiliza no dia a dia. Com isso vocês conseguem se conectar à energia dela a partir do objeto. E temos também uma foto, tá? Vocês sabem que os paranormais são muito utilizados em países como Estados Unidos para auxiliar, né, na busca por pessoas desaparecidas, que de repente estão na condição de reféns, sumidas na natureza, ou que aconteceu algo com elas, né? Muitos desses casos, essas pessoas estão emitindo energia do medo. E é o que nós teremos a partir de agora, tá? Então, para facilitar um pouco o processo, eu tenho aqui um óculos que ela utiliza no dia a dia. Vocês vão poder sentir as energias. Eu tenho uma foto dela, tá? Para vocês fazerem a busca. E eu tenho mais um objeto que é um anel que ela utiliza no dia a dia. Vou passar para vocês poderem ir sentindo as energias, ou posso até deixar aqui na mesa. Essas mesas estão aqui de apoio, tem uma aqui e outra para que vocês coloquem os oráculos, porque a gente não vai poder tocar nos carros. Então vocês vão poder se aproximar, captar energia, a gente só não pode tocar nos veículos, tá? Mas as mesas vocês podem utilizar para abrir os oráculos. No total a gente tem 7 veículos que estão nessa prova, tá? Ali daquele primeiro até esse preto. Eu vou deixar aqui os objetos que já vocês poderão vir um a um, tocar, sentir as energias, tá? E aí as mesas estarão aí à disposição de vocês, ok? Todos prontos? Então a partir de agora que o desafio comece.
Pessoal, 1 minuto, pode ficar em frente ao porta-malas do carro escolhido, por favor. Fábio e Kelly, tudo ok? É esse o carro? Parece que a gente combinou, né? Fizeram prova em dupla. Aqui também, tudo ok, meninos? Bauer, Márcio, carro escolhido. Então temos aqui um Impala. Essa é a escolha de vocês, estão certos disso? É. Teve alguma desconfiança? Eu fiquei na dúvida. Impala e o primeiro lá. Entre o Impala e o preto, tá? Tá, então o Márcio e o professor Bauer ficaram na dúvida, Selena, entre o Impala e o primeiro e carro. aquele primeiro carro preto, Isso. que vocês sentiram bastante coisa em ambos carros. Teve dificuldades com o preto, né? Mas Tá, e teve dificuldades com o preto, mas sentiu ali e aqui. isso. Tá. Selena, é este o carro? Não? Não. Muito obrigado, meninos. Vamos ao próximo. Muito bem, Fábio, Kelly, vocês optaram por esse veículo? Sim. Tá. Estão certos disso? Eu fiquei na dúvida dos dois, mas acabei optando por esse. Então, a Kelly ficou em dúvida do veículo preto e este. Sim. E você, Fábio? Também. Esse aqui. Dois. Tá, e o que tá lá no começo, no início. Ok. Selena, é esse o veículo? Não. Muito obrigado, meninos. Bom, seguindo, chegamos aqui nesse veículo preto, que foi aí a escolha da Sandra Suzy, Paranormal, e do Cigano Teles. Vocês estão certos disso? Apesar da gente ter até tido dúvida em relação a esse aqui. Tem muita energia nesse também. A mesma dúvida Tem muita energia. que o Fábio e o Ricardo teve e a Kelly. Aqui. E aqui as cartas apontaram Então nisso. nós estamos indo por isso, pelo pêndulo e pelas cartas Porque também. quando foi falado do medo, da sensação de medo, desespero, Do escuro. apontou aqui. Tá. Quando eu olhei aquela porta lá da frente, eu vi que alguém entrou na porta, mas eu não sei se foi ela, essa pessoa. Eu tive a sensação de que alguém, pode ser alguém daqui também, da oficina, que tenha entrado. Foi por aí que eu tô me baseando. Como eu voltei aqui, pendulei, deu o que é. Tá, eu vi que você ficou muito em torno desse carro. Você foi, voltou, ficou aqui. Então, a sua escolha, a escolha de vocês Pela energia, é este. Saiu a carta das nuvens. pelas cartas, tudo. Vamos dar uma olhada, então, Ai, 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 ai. pra gente entender. Ai, ai, ai. Ai, que momento. Então, vamos ver. Estados Unidos. Juliana, por favor. Tá bem? Mais ou menos. Falta de ar já. Tá toda suada, né? A Juliana está aqui em torno já de uns 30 minutos dentro desse veículo apertado, né? Como vocês podem ver. E para ela é bastante incômodo porque ela sofre de claustrofobia, mas decidiu enfrentar esse Ela medo. entrou nesse carro ali antes dela entrar aí? Não. Não, ela entrou já em definitivo. Depois dessa, ela merece um sorteio de ganhar uma consulta de algum de nós. Ou ela pode ganhar o carro. Melhor ainda. Meus parabéns para vocês. Ela quer um carro, olha lá. Tá vendo? Olha, foi um desafio que, quando eu cheguei, a hora que eu tirei a venda, eu senti muito a energia do carro, né? Que seria o preto, mas depois eu comecei a medir com os aparelhos e eu fiquei muito na dúvida, né? Porque existiu muita dúvida entre outro carro. Claro que pode ter outras nuances que diferenciavam, mas eu fiquei muito na dúvida. Eu achei uma prova razoável, né? Nesse desafio, eu acho que eu fui relativamente bem no sentido do meu sentir. Teve uma insegurança que me levou a escolher um outro veículo. Foi bem os dois que eu fiquei na divisão, tá? E daí, na última hora, acabei fazendo a opção equivocada. Então, eu acredito que eu fui 50%, porque eu senti, logo de cara eu senti que era o primeiro carro, e aí eu já ia direto e ia ficar nele, só que aí vem aquela autossabotagem, ou aquela coisa que a gente racionaliza, né? E como eu fui medir a vibração, e a vibração de medo estava muito forte nos dois carros, e talvez era relacionado ao dono do segundo carro, e eu acabei indo muito pelo racional, e não deixei a intuição tomar conta, mas no segundo momento eu quase fui pro primeiro carro, mas acabei aí me autossabotando. Bom, na minha opinião, eu cheguei muito perto, literalmente, pois a minha escolha, né,
estava entre aqueles 2 últimos carros, né? Na outra parte eu não sentia nenhuma energia. Então, cheguei perto. No desafio de hoje, eu acho que foi um desafio bem desafiador, bem complicado, bem difícil, porque eu fiquei em dúvida nos 2 carros, tanto o primeiro quanto o segundo. Tanto que saiu a carta, no segundo saiu a carta dos anéis, nos outros saiu a carta do corte, e o primeiro carro saiu a carta das nuvens. E o que significa isso? O lado do desespero, o medo, a visão embaçada. Então era tudo isso que a moça estava sentindo dentro do carro. Então a energia veio muito mais forte. Os 2 estavam com a energia muito forte, o primeiro e o segundo. O branco e o preto. Porém, eu fui no preto que a intuição gritou mais alto. Bom, eu acho que eu fui muito bem, né? Acertei onde a pessoa estava escondida no carro. Mas assim, eu achei um desafio bem difícil. Não, assim, é meio complicado, você fica meio confusa, sabe? Logo que eu parei ali, que ele começou a perguntar, eu senti que era o primeiro carro, o preto. Porque ele falou, ela tem medo de escuro. Aí veio para mim, carro preto. Na hora veio. Apesar disso, eu pendulei todos os outros e o único que o pêndulo respondia era o primeiro mesmo. Eu coloquei o anel dela, voltei lá, coloquei o óculos dela e tudo indicava que era o primeiro carro, com certeza. Foi desafiador essa participação para mim. Eu achei, até que eu lidei bem, achei que eu ia ficar muito mais nervosa dentro do carro, né? Mas depois de um tempo você vai respirando, você vai se acalmando, foi dando certo. Mas no começo já fiquei meio em choque. Os meus sentimentos dentro do carro foram de muita ansiedade, agonia, uma vontade de sair de lá o tempo todo, então comecei a suar. Eu acho que o que me atrapalhou no processo foi eu não ter seguido a primeira intuição que eu tive, aquela que bate aqui quando eu olhei os carros, né, que foi o que eu fui direto no preto. Depois eu comecei a medir, né, até o aparelho ele deu uma leitura muito forte no carro preto, né, mas tinha alguma coisa naquele marrom e eu acabei indo mais pelos aparelhos do que pela intuição. O desafio de hoje dava para ele ser feito de 2 formas. Uma com a parte sensorial sensitiva e tudo mais, mas o desempate na hora da dúvida pode ser feito de forma técnica. Então, por exemplo, quem tem cartas, eu estou em dúvida entre esses 2 e olhei na radiestesia. Deixa eu puxar 2 cartinhas aqui para ver. A confirmação é importante quando a pessoa se sente em dúvida. Eu sou a favor de ir pela primeira impressão, que é a intuição. A intuição nunca falha. Todo mundo falou que o carro preto foi a primeira coisa que pensou. Por que parou no meio? Né? Por que a pessoa não confia? Né? E todos eles, eu não sei se foi unânime, mas a maioria viu o carro preto. Mas aí eu fiquei em dúvida com o outro. Então, racionalizar, às vezes, não é legal. Quando a gente mexe com oráculo e mexe com mistérios, né? Olha, o que eu acredito que me atrapalhou foi, óbvio, a minha insegurança. Eu realmente queria o carro da cor escura. Só que daí eu fui para o outro. E como eu tenho um bloqueio para perceber cores escuras, tá? Então eu senti, não, eu vou no outro. Só que depois eu fico pensando, o próprio sentimento de bloqueio, ela estava bloqueada, fechada. Então é como se eu li um sinal a partir dos meus conceitos, dos meus pré-conceitos. Talvez se eu tivesse um modo mais solto, eu talvez teria saído melhor. Mas 50% tá bom, né? Para mim. Eu acho que eu gostei de tudo. E óbvio que eu gostei muito também de quem ganhou, né? Que são 2 pessoas que eu torço bastante. Eu acho que o que me atrapalhou no processo foi não seguir logo de cara a minha intuição e escolher o primeiro carro, porque eu estava em dúvida, mas parecia que alguma coisa falava assim, é o primeiro. Aí eu fiquei olhando os porta-malas, eu falei, nossa, esse porta-mala é meio desconfortável uma pessoa ficar aí, então já que eu tô na dúvida eu vou pro segundo, então eu racionalizei dessa forma, assim, achando que era o segundo até pelo tamanho do porta-mala. Bom, o que me atrapalhou nisso, eu acredito que seja a limitação visual mesmo. Eu acredito que isso, somado à percepção do ambiente, da energia que estava ali naquele final dos carros, ajudaria bastante. Quando eu dei a volta no carro preto, que aí eu senti, eu falei, não, agora é esse carro aqui, é esse mesmo. E aí o cigano que eu trabalho falou, não, é esse mesmo. Mas assim, a espiritualidade é uma coisa que a gente nunca espera, né? Porque a gente espera no começo da prova já ter toda a resposta e tudo, não. Foi no final que veio a resposta concreta. Ali assim ainda fiquei na dúvida, mas no final ele deu a chave certeira.
Eu acho que isso é uma evolução, né? Deveríamos até poder usar mais a nossa paranormalidade para trabalhar com a polícia, para descobrir pessoas que foram mortas, corpos escondidos, pessoas que estão desaparecidas. Eu vejo que nós temos muita facilidade até. Vamos dizer, é possível sim ver coisas e pessoas e objetos à distância, porque é tudo energia. Então você capta, né? É que não usam tanto, eles não utilizam o nosso trabalho, mas isso deveria ser bem considerado aqui no Brasil, tendo em vista o número de pessoas que desaparecem, que somem, né? Que são sequestradas, até em qualquer situação de desaparecimento também. Eu fiquei mais ou menos 30 minutos dentro do carro, mas a sensação foi que fiquei ali, sei lá, metade de um dia, porque comecei a ficar muito agoniada, ansiosa para sair de lá de dentro, começou a dar calor, eu achei que eu ia passar mal. A minha expectativa era que fosse bem difícil de alguém acertar, porque no meio de tantos carros, quando eu cheguei aqui eu vi tanto carro e me colocaram dentro de um, eu achei que ia ser meio impossível assim, né? Me surpreendeu terem acertado. Na minha opinião, esse é um dos desafios mais complexos de mistérios paranormais, porque na verdade ele pode confundir um pouco as pessoas, até mesmo porque elas fizeram o desafio juntamente, né? E isso pode fazer com que uma influencie a outra. Até esse era um receio que eu tinha, principalmente quando eu vi eles ali meio que trabalhando em duplinhas e fazendo a escolha juntos, né? Eu achei que isso pudesse impactar, porque às vezes um está indo no caminho certo, mas acaba se influenciando pelo outro. No entanto, a dupla vencedora, digamos assim, né, a Sandra Suzy e o Teles, eles se apoiaram, né, investigaram bastante a situação. Pode ter atrapalhado, primeiro aquela questão da pessoa não confiar nessa primeira parte, na sua intuição. E ali o que eu entendo que... Ali as duplas, né, eram duplas aqui, todos eles convergiam primeiro para o carro preto. Então, assim, tudo bem, tem o distanciamento, que nem para o Fábio. O Fábio, ele tinha que linkar 500 coisas na cabeça dele. Primeiro, a distância, percorrer essa distância com uma certa dificuldade. Aí você pega a energia de um carro, daqui a pouco você já desbaratina para você pegar do outro. É difícil. Para ele, eu entendo que possa ter sido muito difícil o desafio. Então, eu acho que e a energia, muitos deles disseram que a energia da angústia que eles tinham que sentir na pessoa, eles sentiam dentro deles. E aí eles falavam, tô me sentindo angustiado, isso aqui é porque não é aqui. Então, essa percepção, vamos ver de quem que é a angústia, onde que ela tá, aí a gente se sabota. Eu acho que tem um pouco de cada coisa, né? Houve dúvidas também, que é algo que a gente já espera que aconteça. No entanto, eles foram confirmar, a Sandra através do pêndulo, o Teles através das cartas. Eu até achei que a performance dele foi bem interessante de análise das cartas, quando ele vai perguntando carro por carro. Em alguns carros sai a carta da foice no baralho cigano, aí ele descarta. Em outros carros, né, quer dizer, no carro preto saiu a carta da nuvem, que beira a questão da confusão, do que está no limbo, que está escondido, e aí foi quando ele matou a charada. Eu acho que todos foram muito bem nessa prova, porque sem exceção eles citaram um carro preto, mas a dúvida é algo muito comum num desafio como esse. A gente tem tantas energias ali interferindo, do ambiente, né, que é um pavilhão, que tem circulação de muitas pessoas no dia a dia, por ser um centro de lazer, então eles podem se conectar com outras energias aleatórias. Tem a questão também de quando a gente vê determinado carro, a gente pode acabar também sendo influenciado pela nossa visão, né, por uma expectativa que de repente esse tem um porta-mala maior do que o outro. Então eu acho que muita coisa pode confundir a gente num desafio como esse. No entanto, eu achei que eles vieram munidos de ferramentas excelentes, né, como o próprio Dual Road, né, que o professor Bauer utilizou também. Então eu acho que hoje eles vieram bem preparados para o desafio. Não tem como não acreditar na paranormalidade, já que a gente tem inúmeras provas de que, de alguma forma, quando os recursos se esgotam e paranormais, pessoas sensitivas entram ali para fazer descobertas, essa coisa acontece. E é bem recorrente. Então, eu entendo que é um instrumento do bem. A gente precisa saber em quem confiar, a gente precisa também em pessoas que são idôneas, pessoas que realmente têm esse dom, mas não tem como contestar. Usar a paranormalidade para encontrar uma pessoa que está escondida, seja dentro do carro, algum objeto, acho que é algo muito importante e que inclusive ajudaria até as autoridades em questões de sequestro, em questões de sumiço de pessoas, que é algo que tem acontecido muito no mundo cotidiano.
eu acredito em paranormalidade, agora ainda mais. Eu acho que hoje ficou evidente que a paranormalidade ela pode ajudar na busca por pessoas desaparecidas, né, e ser uma ferramenta poderosa de apoio. No entanto, é claro que é necessário uma paranormalidade bem treinada, né, e isso é algo que é atingido ao longo dos anos, com muita experiência e exercício. Mas fica evidente que a paranormalidade é uma ferramenta excepcional para esse tipo de coisa. Hoje os paranormais vivenciaram um desafio singular: fazer a busca de uma pessoa escondida e que sofre de claustrofobia, localizando as energias dela a partir da vibração do medo, da fobia, pode se revelar um recurso de grande ajuda em situações do mundo real. Sabemos que os paranormais são utilizados em muitas circunstâncias para auxiliar nesse tipo de situação, e isso pode ser uma ferramenta de grande valor nos dias de hoje. E assim termina mais um episódio de Mistérios Paranormais, onde o inexplicável se encontra com a percepção além do comum. Mistérios Paranormais.